tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer a precificação dos produtos. Para isso, eu uso esse aplicativo que é o Apreço. Ele tem tanto para iOS quanto para Android, tá? Aqui, gente, na versão gratuita, é o que dá para fazer é isso, que são cadastrar os produtos e também os materiais. Aqui eu já tenho vários cadastrados, eu vou ensinar para vocês de produtos de costura e também de laços, tá? Que é o que eu faço e tenho já cadastrado aqui para vocês. Então, gente, para a gente começar, nós vamos colocar os custos fixos. O que seria isso? Quanto que a sua hora de trabalho vale? Então, a gente vai colocar aqui, por exemplo, no meu eu coloquei um salário mensal que eu quero receber de R$ 1.050. Trabalhando mensalmente 144 horas, que se for olhar de segunda a sábado, dá 6 horas por dia. Mas aí vocês fazem o cálculo aí como vocês quiserem. Isso aqui é opcional, é vocês que vão definir quanto que vocês querem receber por mês com seu artesanato, tá bom? Então, a minha hora de trabalho custa R$ 7,60. Isso aqui, gente, é para quê? Para na hora que você for cadastrar o produto, você vai colocar quanto tempo você levou para fazer esse trabalho. Por exemplo, quanto tempo você leva para fazer tal laço? Quanto tempo você leva para fazer tal máscara? Então, isso aqui que vai ser a base de cálculo do tempo, né? De quanto que vai ser a sua hora trabalhada. Então, aqui embaixo tem os custos extras. O que seriam esses custos extras? Por exemplo, a energia que você gasta, a internet que você coloca para você postar seus produtos, para você conversar com seus clientes, para você divulgar o seu trabalho. Então, também entra. Aqui no caso eu coloquei colas e linhas, eu coloquei uma média de R$ 5 só, porque aqui também quando eu coloquei, eu fazia somente laços e eu acabei deixando assim mesmo. Mas aí vocês podem colocar o que vocês quiserem, de custo fixo. Então é isso, gente. Então vocês vão colocar os seus custos extras, né, que são os seus custos fixos, do que você gasta por mês e a sua hora trabalhada, quanto que vai custar. Isso aqui vai ser a base para definir o preço do seu produto. Gente, lembrando, valorizem o seu produto porque é uma coisa feita à mão. E não tem nada disso do povo falar que, não valoriza o artesanato. Gente, é você que faz a pessoa valorizar ou não. É você, só depende de você. Então, assim, coloquem preço no seu trabalho. Mesmo que fulano venda a R$ 3 um laço, coloquem preço no seu trabalho. Porque a pessoa valoriza o que tem qualidade. E eu tenho certeza que quem vende um laço por R$ 3, por exemplo, ou uma máscara por R$ 3, por R$ 4, não está valorizando o trabalho e acaba não tendo a devida qualidade que o cliente sempre procura. Se ele comprar de você uma vez, que seja, pelo preço que você colocar, e ele vê que tem qualidade, ele vai voltar e vai comprar de novo. Né? Então, assim, você tem que valorizar o seu trabalho. Independente de quanto que as pessoas cobram na sua cidade, você tem que valorizar o seu trabalho. Né? Então, vamos lá. Materiais. Aqui, gente, o que eu coloco? Coloco todos os materiais que eu já comprei. Eu pego nota de tudo que eu compro, tem que pegar a nota de tudo ou anotar os valores que você pagou em cada peça para na hora de você precificar seu trabalho. Isso é muito importante, gente. Aqui, ó, no caso, para laços, vamos lá. Eu coloquei um acabamento geral. Aqui vocês também podem colocar separados, tá? Eu coloquei um acabamento geral assim, porque fica mais fácil. Pra mim fica mais fácil, porque na hora que eu for cadastrar um laço, por exemplo, eu já sei que aquele laço, todo laço tem um acabamento geral, que é o quê? Que é uma fita de acabamento, uma meia de seda ou um bico de pato, a sacola que você entrega, a embalagem plástica que você coloca, a papeleta, um strass que eu já incluo aqui também, porque o strass, se a cliente quiser, eu não cobro a mais. Então eu já incluo nesse acabamento geral no preço, para ficar mais fácil. Ao invés de as etiquetas também, quanto que você paga em cada etiqueta. Então eu fiz uma soma do que eu gasto para fazer qualquer acabamento em laço, sendo na meia ou no bico de pato. Como que eu fiz isso?
No caso aqui é a meia slim, tá, gente? Porque a meia, quando ela é larga, você gasta quase que uma meia inteira, né, para fazer apenas um laço. Então aqui no caso é a meia slim, que no caso eu uso a passo fofo, né? E a passo fofo eu consigo dividir ela em 5, fazer 5 meinhos com uma meia só. Então o que eu faço? Eu pego o valor da meia, isso eu vou estar anotando aqui tudo aqui do lado para vocês no vídeo, tá? Eu pego o valor da meia que eu paguei, divido por 5, então eu tenho o valor de uma meia. O bico de pato, eu faço a mesma coisa, né? Quanto que eu paguei em cada bico de pato? Eu pago 50 centavos, então vamos colocar, eu pego o valor maior entre os dois, eu sempre faço assim, tá? Eu pego o valor maior, por exemplo, a meia foi um e pouquinho e eu consigo dividir por 5, né? No caso. Então, o bico de pato, ele tem um valor maior, então eu peguei o valor do bico de pato, 50 centavos, o valor da minha etiqueta, o valor que eu paguei em cada papeleta, que é a que vai no laço, a embalagem e também eu coloco uma média de 30 centavos, 40 centavos por strass. Então aqui deu um valor final de 1,36, que é o valor desses produtos, tá? Para facilitar na hora de colocar aqui os produtos para precificar, para não precisar ficar colocando de um por um. Então eu fiz esse acabamento geral aqui. Aí, gente, o que acontece? Vamos supor, vamos pegar aqui um laço. Laço de 4 pétalas, vamos lá. Eu coloco, né, o nome do laço. Quanto tempo que eu gastei para fazer esse laço? Quando são laços mais simples, gente, eu sempre coloco 20 minutos. Por que 20 minutos? Porque é uma média de tempo que eu gasto nos laços. Vamos supor, tem laço que é muito fácil, né? Tem laço que você não gasta 10 minutos para fazer um laço. Por exemplo, aquele gravatinha, né? Você não gasta muito tempo para fazer um dele, mas eu coloco sempre uma média de 20 minutos. Por quê? Eu não vou ficar contando exatamente quantos minutos que eu gasto para fazer cada laço, né? Porque são muitos modelos. Então, os laços que eu acho mais fáceis, eu coloco sempre 20 minutos. Meu lucro, eu coloco 100%. E aqui eu coloco os materiais. Aqui no caso, eu gastei fita lisa, número 9. Nas fitas, gente, eu vou mostrar para vocês também como que eu coloco. Eu sempre separo fita lisa, número 9, fita estampada, número 9, fita lisa, número 5 e fita estampada, número 5. Eu não coloco por cor, por marca, eu não coloco. Eu sempre pego, por exemplo, fita lisa, número 9. De todas as que eu comprei, qual que foi a mais cara que eu já paguei? Aí eu vou colocar o preço da mais cara. Vou voltar aqui para vocês verem, ó. Fita. Então, ó, tem fita estampada número 9, fita de acabamento, fita estampada número 5, fita de flor sem pérola, fita lisa número 5, fita lisa número 9. Então, aqui, ó, por exemplo, fita lisa número 9, que é a que tá lá naquele laço, né? Vou colocar aqui em editar para vocês verem. Eu posso colocar unidade, comprimento, área, peso ou líquido. Como é uma fita, eu coloco comprimento. E aqui eu coloco o preço por metro. Então, todos os materiais que você for cadastrar, você vai colocar assim, ó. Ó, nas fitas é sempre comprimento. Ó, vou dar uma passada aqui, ó. Aplique de resina, a unidade. Aplique de flor com pérola, a unidade. Então, sempre, gente, por exemplo, se vocês pagaram, tipo, na fita, né, como eu dei exemplo. Tem fita estampada que é R$2,50 o metro, tem fita estampada que é R$2 o metro. Eu sempre coloco o valor da mais cara que eu já paguei. Porque eu não vou ficar colocando um preço de cada laço. Eu sempre coloco o preço de laço, por exemplo, estampado, que sempre é uma média de R$2 mais cara do que o liso. E, né, o laço liso. Então, eu sempre separo por fita estampada e fita lisa apenas. Eu não coloco mais coisas, para facilitar mesmo na hora da gente precificar. Então, eu sempre coloco o preço mais caro que eu já paguei no metro de fita.
que, por exemplo, aqui da estampada foi R$ 3,50 o metro. A maioria das estampadas eu pago R$ 2,00 o metro, R$ 2,50 o metro, mas eu coloco R$ 3,50, porque se eu fazer um laço com aquela fita de R$ 3,50, eu não vou estar saindo no prejuízo. Entendem? E se eu usar uma fita de R$ 2,00, por exemplo, o metro, num laço que eu tiver colocado como R$ 3,50, eu também vou estar saindo no lucro e não vai dar muita diferença de preço para o cliente. Então, eu sempre coloco desse jeito, tá? Então, aqui, meia pérola, eu coloco peso, que eu compro pelo peso. Renda, comprimento, a sacola que eu uso, a unidade, quanto que eu pago na unidade. Então, assim, é desse jeito. E quando for, por exemplo, feltro, vamos lá. Quando for tecido, como que a gente vai fazer? A gente coloca a área, por exemplo, o feltro, né? A área. Então, quanto que eu paguei no feltro? Eu paguei R$ 8,90. O feltro que eu comprei veio 50 centímetros de largura por 1,40. Então, você colocando esses dados aqui, na hora de você precificar, já vai aparecer certinho para você quanto que você gastou com o pedaço que você utilizou naquele produto. Ó. Então, é tudo assim, gente. Igual, por exemplo, o tricoline, né? Que eu vou dar o exemplo aqui também da máscara. Eu já vou mostrar aqui para vocês. Eu sempre coloco tricoline estampado ou tricoline liso. Também. Aqui, gente, foi um tricoline que eu comprei para fazer uma determinada capinha de cartão de vacina. Por isso que eu coloquei desse jeito, tá? Mas normalmente, ó, eu calculo sempre pelo tricoline rosa poá, porque é o mais caro que eu já paguei. Eu não diferencio o preço de máscara de lisa para estampada, tá, gente? Eu sempre cobro o mesmo valor. Por isso que eu sempre uso o tricoline rosa poá para calcular a máscara. Então, aqui, ó. Mesmo se eu fizer uma máscara lisa ou se eu fizer uma máscara estampada, eu sempre uso o tricoline estampado, o mais caro que eu já paguei. Porque independente do tecido que eu utilizar para fazer determinada máscara, o preço vai ser o mesmo, né? E a gente não vai estar saindo no prejuízo. Então, aqui, eu paguei R$ 13,00 num pedaço de 50 centímetros por 1,40. Então, tá aqui direitinho. Então, vocês vão fazer isso na hora de cadastrar os seus produtos, tá? Os seus materiais. Então, vamos lá agora. Como eu tava falando, esse laço é de 4 pétalas. Então, aqui eu coloquei, né? Igual eu falei pra vocês, 20 minutos de tempo gasto, que é a média que eu coloco. O lucro aqui, a hora que você coloca aqui nesse negocinho de ajuda, tem algumas sugestões, né? Quanto de lucro você deseja ter nesse produto? Padrão, 50%, peça pequena, 150%, porque é uma peça que você, né, tem mais trabalho para fazer. Uma peça média, 100%, peça grande, 50% ou criação própria, 200%. Isso aqui, gente, são sugestões. Então, o seu lucro é você que vai definir, tá bom? Eu coloco 100% de lucro, sempre. Se for uma peça muito fácil e eu ver que o preço tá muito alto, né? Aí eu coloco menos. Mas assim, eu sempre coloco 100% para me ver quanto que vai dar. Aí se eu achar que tá muito caro, né, para aquele produto, aí sim eu diminuo um pouco o valor do lucro. Mas normalmente eu coloco 100%. Mas isso vai de vocês. Então aqui eu coloquei quantos centímetros de fita que eu utilizei e um acabamento geral, que é o que eu falei, né? Que já tá tudo incluso. A meia de seda ou bico de pato, a etiqueta, papeleta, sacola, strass. Então, já tá tudo aqui nesse valor que eu calculei. Então, aqui vai me mostrar, ó, quanto que eu tive de custo com esse material. R$ 5,00. Por que R$ 5,00 se os meus materiais deu só R$ 2,47? Porque aqui, ó, o seu tempo gasto é um custo. Porque sua hora de trabalho é um custo. Você quer receber pela sua hora de trabalho. Então, isso entra como custo do produto, tá? E o seu lucro de R$ 5,00, que a gente colocou 100%, né? Então, o custo vai ser a mesma coisa do lucro. Então, nesse caso aqui, o meu preço final do meu produto vai ser R$ 10,00.
Deu para vocês entenderem, gente? Qualquer dúvida, coloca nos comentários aí embaixo que eu vou responder todos vocês, tá? Ó, então vamos lá. O laço amora, por exemplo. Aí aqui você pode colocar uma descrição. No caso aqui, é um laço liso com aplique de princesa. Vou colocar a foto do laço aqui do lado para vocês. Quanto tempo que foi gasto para fazer esse laço? Como é um laço um pouco mais trabalhado, eu gastei 30 minutos. E o lucro de 100%, a mesma coisa. E os materiais gastos. Quanto de fita lisa número 9 eu gastei? Então, eu somo todos os pedaços de fita que eu gastei para fazer tal laço. Por exemplo, nesse caso, de fita lisa número 9, eu gastei 216 centímetros, ou seja, 2 metros e 16 centímetros. Um acabamento geral. E no caso desse laço, eu coloquei o aplique de princesa, que ele custou R$4. Então, isso também entra, né? Sempre vocês colocam um aplique que for mais caro, vocês colocam tudo que vocês gastarem nesse laço. Então, aqui de custo, né, de materiais, eu tive R$8,36. A minha hora trabalhada foi R$3,80, né, que foram 30 minutos, e o meu lucro de 100%. Então, esse laço, ele vai sair por R$24,33. Então, aí eu sempre arredondo, ou para 24 ou para 25. Igual eu falei, se vocês acharem que tá um laço muito caro, vocês podem abaixar a sua margem de lucro, mas sempre valorizando o seu trabalho, gente. Não é só porque você gastou R$8,36 de material que você vai colocar, por exemplo, R$15 no preço do laço. Não façam isso, gente, porque a gente tem mais gastos além do material gasto, né? A gente tem que ter uma margem de lucro para a gente ter um fundo de caixa para o nosso ateliê, porque a gente precisa comprar material, a gente precisa pagar a internet para a gente publicar nossos laços, a gente precisa pagar uma energia que a gente gasta para fazer o nosso trabalho, e a gente tem que ter uma porcentagem de lucro para a gente ter o nosso salário. Então, valorizem o seu trabalho sempre. Então, sempre joguem aqui nesse aplicativo que ele vai te dar certinho quanto que você está tendo de custo e quanto você vai ter de lucro nesse laço. Então, vamos agora, ó, aqui são vários laços que eu tenho, que eu já fiz, que eu coloquei aqui. Eu não coloco todos, alguns eu faço de cabeça mesmo, mas aqui... Então, vamos lá. Vamos para a máscara agora. Ó, máscara com renda. Já tá aqui, ó. O que seria a máscara com renda? É a máscara que eu coloco uma faixinha de renda na parte de cima. Eu vou colocar a foto aqui do lado para vocês também. Quanto tempo gasto? Coloquei uma média também de 20 minutos nessa máscara. O meu lucro de 100%. E quanto que eu utilizei de tricoline e de renda. Então, aqui, gente, eu coloquei 18, porque sempre é a altura, né, no caso da máscara. Uma máscara de adulto, por exemplo, que é a maior. Sempre coloco pela maior, não diferencio o preço também de infantil com máscara adulta, tá? Eu coloco o preço padrão. Então, ó, ela tem 25 por 18, certo? Então, como a gente usa 2 pedaços, a altura dos 2 pedaços é a mesma. E 2 pedaços de 25 dá 50 centímetros, por isso eu coloquei 18 por 50 centímetros. E um pedaço de renda, que é a que eu coloco na parte de cima. Então, aqui no caso, a minha máscara com renda dá um valor de R$ 7,80, então a gente arredonda para R$ 8,00. E agora a máscara lisa, eu vou cadastrar aqui junto com vocês. Ó, a gente vem aqui nesse maisinho e vamos colocar máscara 3D. A descrição eu não vou colocar nada, porque eu não diferencio estampada nem lisa. Se vocês quiserem diferenciar preço, vocês podem colocar aqui. Por exemplo, máscara 3D estampada ou máscara 3D lisa. Aqui eu não diferencio, tá? Eu gasto, gente, 10 minutos para fazer minha máscara. Em média, algumas demoram um pouquinho mais, mas em média eu gasto 10 minutos para fazer uma máscara. O meu lucro de 100%. E aqui eu vou colocar o material.
tricoline poá rosa, que é o que eu uso sempre. Então, aqui, a medida da altura da máscara é 18 e de comprimento, 50, que é 25 vezes 2, porque são 2 pedaços. Deseja adicionar outro item? Sim, vamos colocar agora o elástico. Então, aqui, ó, tá aqui, elástico extra macio. Lembrando, gente, vocês sempre têm que cadastrar todos os produtos que você vai utilizar antes de começar a fazer a especificação do item, tá? Porque senão não dá pra você cadastrar aqui na hora que você estiver fazendo. Você tem que salvar, sair, ir lá nos materiais, cadastrar e depois voltar pro produto. Então, sempre cadastra tudo antes, confere se está tudo cadastrado para depois vir para fazer a precificação. Aqui no elástico extra macio, então, da máscara, eu uso 2 pedaços de 14 centímetros, que dá 28. Deseja adicionar outro item? Não. Então, aqui, ó, quanto que deu o preço da minha máscara? R$ 6,21. Eu vendo a minha máscara por R$ 6,00. Então, ó, gente, tá vendo como que aparece tudo certinho? Então, ó, máscara 3D, meu tempo gasto, o valor da minha hora trabalhada, quanto que eu tive de lucro, R$ 3,11, e os custos dos materiais. Então, deu um custo total de R$ 3,11 e meu lucro de 100%, né? Então, deu R$ 3,11 também. Aí, no caso, eu arredondo para R$ 6,00. Então, é isso, gente. Vamos salvar aqui primeiro, né? Então, ó, vai ser isso. Esse é o aplicativo que eu falei para vocês. Ele tem tanto para iOS quanto para Android. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário que eu vou responder a todas. Se vocês quiserem mais informações de como precificar, coloca aqui no comentário que eu faço outro vídeo para vocês explicando mais um pouco. Espero que vocês tenham gostado e é isso. Até o próximo vídeo.